Olá, que bom tê-lo novamente aqui em meu canal. O vídeo de hoje traz uma informação bem interessante. Você sabia que 4 anjos irão pregar o Evangelho ou profetizar, anunciando sua mensagem na terra, bem visível no céu para toda a humanidade? Pois é o que vemos em Apocalipse. O cenário é o seguinte: os moradores da terra que não forem arrebatados enfrentarão os 7 anos de tribulação. Sem a igreja para pregar o arrependimento e a conversão ao Evangelho de Cristo, Deus enviará as 2 testemunhas, que pregarão em Israel, basicamente para os judeus, e também os 144 mil judeus que foram selados, para pregar no mundo todo. Eles serão selados para que não sofram com os juízos de Deus ou com as perseguições do Anticristo. As 2 testemunhas serão mortas pelo Anticristo depois de pregarem por 3 anos e meio, mas depois de 3 dias e meio ressuscitarão e subirão ao céu. E também os 144 mil deverão ser arrebatados. Assim, chegando por volta da metade da tribulação de 7 anos, Deus enviará ainda anjos que pregarão o Evangelho para toda a humanidade. Será a última chance de conversão das pessoas. Após o aparecimento da igreja, das 2 testemunhas, que deverão ser profetas conhecidos por Israel, como por exemplo Moisés ou Elias, além dos 144 mil pregadores judeus. Agora, até os anjos pregarão como última tentativa de Deus para converter as pessoas. E então começa a descrição desses anjos. O primeiro anjo é descrito assim: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, esse trecho diz que o anjo voava pelo céu e proclamava o evangelho a todo mundo. A expressão original em grego se refere a meio do céu ou a meio céu, que indica o ponto mais alto e claro do céu, no momento do meio-dia, para que todos possam ver e ouvir. O anjo está clamando às pessoas a abandonarem sua lealdade ao Anticristo e se voltarem a Jesus, porque a partir de então vão começar os juízos mais pesados de Deus para os ímpios, especialmente aos aliados do Anticristo, a partir do derramamento das 7 taças dos juízos de Deus sobre a terra. Depois de um tempo, que não sabemos quanto, surge o segundo anjo. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui devemos entender quem era a grande Babilônia. Em Isaías já havia uma profecia a respeito da queda da cidade, que viria a ser a grande inimiga de Deus. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos. E ele responde: Caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. A cidade da Babilônia foi onde nasceu a idolatria e onde seus moradores construíram a Torre de Babel, um monumento de rebelião e de falsa religião. Ela caiu ante os assírios em 689 a.C. e novamente diante dos persas em 539 a.C. e cairá de forma definitiva neste período de tribulação que mostrei nesse panorama inicial. Outra profecia sobre a queda da Babilônia se encontra no livro de Jeremias. Fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, ele pagará a ela o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho. Por isso agora enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem por ela. Consigam bálsamo para a ferida dela. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na e vamos cada um para sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. Aqui o texto se refere à profecia da Babilônia de cair em uma noite, em 539 a.C. Mas em termos futuros, se refere também à destruição da última Babilônia, retratada em Apocalipse. E os motivos dessa destruição são claros.
Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia por toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Que a violência cometida à nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Sabemos que neste período de tribulação de 7 anos, haverá a consolidação de um sistema político-econômico, comandado pelo Anticristo, e um sistema religioso comandado pelo falso profeta. E temos também a simbologia expressa por João, o autor do Apocalipse, ao descrever uma mulher montada em uma besta. A besta sabemos que é o Anticristo. E quanto à mulher, João escreve: a mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A prostituição aqui tem a ver com idolatria, ou seja, a Babilônia aqui é um sistema religioso. Assim, a Babilônia retratada em Apocalipse tem a ver tanto com o sistema político-econômico quanto o sistema religioso idólatra. E a mensagem do anjo representa o fim desses sistemas. Com relação ao terceiro anjo, um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui, o terceiro anjo declara a todos que quem adorar a imagem do Anticristo e colocar a sua marca, também receberá os juízos da ira de Deus, representados pelas 7 taças, e também que sofrerão eternamente no lago de fogo e enxofre. Por fim, um quarto anjo aparece no céu para o povo para anunciar também a queda da Babilônia. Depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Ou seja, na verdade, 2 anjos possuem mensagens de que caiu a Babilônia. Isso porque se referem ao sistema religioso e o sistema político-econômico. Muito provavelmente, haverá uma cidade que será o centro religioso da falsa religião e outra cidade como sendo o centro político e econômico do governo do Anticristo. Essas 2 cidades serão conhecidas como Babilônia. E assim, as 2 deverão cair, a partir do anúncio destes 2 anjos. É interessante também destacar que Deus está sempre avisando aos homens o que irá ocorrer. Está dando oportunidade a que mudem de opinião e se arrependam, seja por meio da igreja, das 2 testemunhas, dos 144.000 judeus selados, dos anjos e até por meio de uma voz vinda diretamente do céu. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. E mesmo assim, a grande maioria da população não ouvirá a nenhum desses mensageiros de Deus, nem mesmo a própria voz vinda do céu, e cairão junto com a Babilônia, sofrendo as consequências anunciadas nos juízos de Deus. A mensagem que fica é que, após o arrebatamento da igreja fiel a Cristo, haverá conversões na terra no período de 7 anos de tribulação, a partir das mensagens de todos esses mensageiros de Deus mostrados aqui. Porém, será um período muito difícil, o mais difícil da história da humanidade. A melhor opção é mesmo ser arrebatado. Não perca essa oportunidade.
Aproveite para fazer uma avaliação de seu relacionamento pessoal com Deus e descubra o que pode melhorar ou mudar, para que não corra o risco de ser deixado para trás no momento do arrebatamento. Obrigado por mais esse tempo aqui em meu canal e até o próximo vídeo.